Aline segurava o passaporte com tanta força que seus dedos tremiam. A mala, pequena e velha, estava encostada no chão da rodoviária. Do lado de fora, o céu de São Paulo começava a clarear, mas dentro dela, o amanhecer parecia distante. Durante toda a vida, seu pai decidira tudo: o que vestir, onde estudar, com quem falar. Você não precisa pensar, eu penso por você, ele dizia, com um tom que misturava autoridade e medo. E por anos, Aline acreditou. Até o dia em que percebeu que não vivia, apenas obedecia. O barulho dos ônibus se misturava ao som do coração dela, acelerado. O destino era Seul. Um intercâmbio, a desculpa perfeita. Mas, na verdade, era fuga. Horas depois, ao pisar no aeroporto da Coreia do Sul, o ar frio cortou seu rosto. Era como se o vento dissesse: agora é só você. Aline sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Mas o que ela não sabia era que o destino estava prestes a cruzar seu caminho com o de Hyun, um jovem coreano de olhar calmo, dono de uma cafeteria escondida numa rua estreita de Itaewon. Naquela noite, cansada e perdida pelas ruas, Aline entrou por acaso no pequeno café iluminado por luzes quentes. O cheiro de café recém-passado e pão doce preencheu o ar. "Está tudo bem?" perguntou uma voz suave em inglês hesitante. Aline levantou os olhos e viu Hyun atrás do balcão, usando um avental manchado de farinha e um sorriso gentil. Ela tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. O peso dos últimos dias, da fuga, da solidão, tudo desabou de uma vez. Eu não sei onde ficar", murmurou quase sem fôlego. Hyun a observou por um instante. Não havia julgamento em seu olhar. Apenas algo raro. Calma. "O café fecha em 1 hora", disse ele, limpando as mãos no avental. "Mas você pode ficar até se sentir segura." Aline não sabia explicar, mas naquele momento, algo dentro dela se acalmou. Pela primeira vez desde que partira, ela sentiu que talvez não precisasse fugir mais. Do lado de fora, a neve começou a cair. E dentro do café, 2 vidas, tão distantes e tão perdidas, começavam a se entrelaçar. Nos dias seguintes, Aline voltou ao pequeno café de Han. No início, dizia a si mesma que era apenas para agradecer, depois para tomar um café, e por fim, porque se sentia em casa ali. Han não fazia muitas perguntas, apenas servia o café e deixava que o silêncio preenchesse os espaços. Era um tipo de silêncio diferente, não o que aprisiona, mas o que acolhe. "Você está procurando um lugar para morar?" perguntou ele certa manhã, enquanto colocava 2 xícaras na mesa. Aline pensou antes de responder. Desde que fugira do Brasil, vinha dormindo em albergues, trocando de cama, como quem tenta apagar rastros. "Sim, mas os aluguéis aqui são caros", disse, desviando o olhar. Han assentiu, pensativo. "Tem um quarto sobrando acima do café, pequeno, mas limpo. Pode ficar lá até decidir o que fazer." Aline o olhou surpresa. "Por que está fazendo isso por mim?" perguntou. Ele sorriu de leve. "Às vezes as pessoas só precisam de um recomeço. Eu também já precisei." As palavras dele ficaram ecoando na mente dela. Um recomeço. Talvez fosse exatamente o que ela buscava sem saber. Naquela noite, Aline subiu as escadas de madeira até o pequeno quarto. Havia uma janela voltada para a rua, uma cama simples e o aroma constante de café. Sentou-se e olhou pela vidraça. Lá embaixo, Han limpava as mesas, distraído, assobiando uma melodia suave. Ela sorriu. Pela primeira vez, não sentiu medo do amanhã. Nos dias que se seguiram, Aline começou a ajudar no café. Aprendeu a preparar bebidas, a lidar com clientes curiosos e a entender as palavras coreanas que Han ensinava, com paciência. Às vezes os olhares entre eles diziam mais do que as conversas. Mas a tranquilidade não duraria para sempre.
Em algum lugar, do outro lado do mundo, o pai de Aline descobria que sua filha não estava mais onde deveria estar, e a busca estava prestes a começar. E se você fosse Aline, teria coragem de recomeçar em outro país? Conte aqui nos comentários o que faria no lugar dela e o que achou do encontro entre Aline e Ren. Os dias em Seul tornaram-se uma mistura de rotina e descoberta. Aline acordava com o cheiro de café e o som suave da cidade despertando. Às vezes ela observava Rion pela janela, preparando pães antes mesmo do sol nascer. Era curioso, ele parecia carregar a mesma solidão que ela, só que disfarçada em gentilezas. Certa manhã, enquanto varria o chão do café, Aline ouviu o sino da porta tocar. Um homem alto, de terno escuro, entrou e começou a fazer perguntas em inglês. "Uma brasileira? Jovem? Cabelos castanhos? Sotaque forte?" disse ele, folheando uma fotografia. O sangue de Aline gelou. Rion franziu o senho e respondeu com calma. "Muitas pessoas passam por aqui, não sei de quem está falando." O homem o encarou por um instante e deixou um cartão sobre o balcão. "Se souber de algo, me avise. O pai dela está preocupado." Assim que ele saiu, Rion virou-se para Aline, que observava de trás da cortina com o coração descompassado. "Era sobre você, não é?" perguntou ele em voz baixa. Aline hesitou. Lágrimas começaram a brotar nos olhos. "Eu não fugi de casa, eu fugi do controle. Ele decidia tudo, até com quem eu devia casar. Eu só queria respirar." Rion a ouviu em silêncio. Então caminhou até ela e colocou uma mão em seu ombro. "Você não precisa ter medo aqui. Ninguém vai te encontrar." Mas dentro dele, um pensamento o atormentava. Por quanto tempo ele conseguiria protegê-la? Nos dias seguintes, o clima no café mudou. Rion parecia mais atento, olhando pela janela com frequência. Aline tentava manter o sorriso, mas o medo crescia. O medo de ser levada de volta para a prisão que chamava de lar. Até que uma noite, enquanto fechavam o café, Rion disse algo que fez o coração dela parar por um instante. "Aline, se precisar desaparecer outra vez, eu vou com você." Ela o encarou, sem saber se chorava ou sorria. Naquele olhar não havia pena, havia decisão. O barulho da chuva do lado de fora se misturou ao silêncio entre eles. E ali, pela primeira vez, Aline sentiu que não estava fugindo, estava sendo encontrada. Aline acordou com o som da chuva batendo na janela e o aroma familiar de café vindo do andar de baixo. Por um breve instante, tudo parecia tranquilo, como se o mundo lá fora tivesse esquecido dela. Mas a paz é sempre frágil. Quando desceu as escadas, encontrou Rion sentado à mesa, com um cartão de visitas do homem de terno nas mãos. O olhar dele era sério. "Ele voltou hoje", disse em voz baixa. "Perguntou novamente por você. Disse que seu pai chegou ontem em Seul." O coração de Aline pareceu parar. "Meu pai, aqui?" murmurou, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Rion se levantou, aproximando-se. "Você tem duas escolhas, Aline. Continuar fugindo ou enfrentar o passado. Mas desta vez, você não está sozinha." Ela desviou o olhar, lutando contra as lágrimas. "Você não entende. Ele não vai aceitar me perder. Vai me trancar em casa, como antes." Rion segurou o rosto dela entre as mãos. "Então é hora de mostrar que você não é mais aquela garota que ele controlava." As palavras dele ecoaram fundo. Pela primeira vez, Aline pensou que talvez fosse possível enfrentar o próprio medo, e não apenas correr dele. Naquela noite, o café estava vazio. Rion fechou as cortinas e apagou metade das luzes, como se o lugar estivesse se escondendo junto com eles. Enquanto ele preparava algo para comer, Aline folheava um caderno que encontrara no balcão. Era o diário dele. Entre anotações sobre receitas e contas, havia frases soltas, escritas em coreano e inglês. "Algumas pessoas entram em nossas vidas como abrigo. Quero ser o lar que ela nunca teve." As lágrimas caíram sem que ela percebesse.
E quando Rion voltou com 2 tigelas de sopa, viu seus olhos marejados. "Você leu, não foi?" perguntou meio sem jeito. Ela assentiu. "E se eu quiser ficar, mesmo que ele venha? Então eu lutarei ao seu lado." Do lado de fora, as luzes da rua refletiam na poça de água e uma sombra parou diante da vitrine do café. Um homem de terno escuro, com a mesma fotografia nas mãos. O passado acabara de encontrá-los. "Você acha que Aline deve fugir novamente ou enfrentar o pai de uma vez por todas? Deixe seu comentário. Quero saber de que lado você estaria nessa história." O sino da porta tocou. Aline congelou. Ryan estava atrás do balcão e seu olhar se cruzou com o dela. Um olhar que dizia: "Não tenha medo", mesmo que o dele também tremesse. O homem de terno deu um passo à frente e a voz dele cortou o ar. "Aline!" O tempo pareceu parar. O sotaque brasileiro, firme e autoritário, trouxe de volta todos os fantasmas que ela tentava esquecer. "Pai!" A voz dela saiu fraca. Ele caminhou em direção a ela, ignorando Ryan completamente. "Você tem ideia do que fez comigo? Fugir de casa? Desaparecer? Eu movi céus e terras para te encontrar." Aline recuou um passo. "Eu não fugi do senhor. Fugi da prisão que o senhor me colocou." O silêncio que se formou foi pesado. O pai dela respirou fundo, tentando conter a raiva. "Eu fiz tudo por você, para te proteger. O mundo é cruel, Aline." "E o senhor se tornou mais cruel que o mundo", gritou ela, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Ryan interveio com a voz calma, mas firme. "Ela está segura aqui, e ela não é mais uma criança." O pai de Aline o encarou com desdém. "Você acha que entende o que é melhor para ela? É só um estranho." Ryan manteve o olhar firme. "Talvez, mas sou o estranho que a ouviu sem gritar, que a viu sorrir sem medo." Aline olhou para Ryan e pela primeira vez percebeu o quanto ele significava para ela. Então respirou fundo e se virou para o pai. "Eu te amo, pai, mas eu não volto. Não agora. Eu preciso descobrir quem eu sou, longe do seu controle." O pai dela ficou em silêncio por um longo tempo, os olhos marejados pela primeira vez. Depois apenas disse: "Você é igual à sua mãe. Teimosa e livre demais." Ele saiu do café sem olhar para trás. Aline desabou em lágrimas e Ryan o abraçou. Nenhuma palavra foi dita. Não era preciso. Ali, entre lágrimas e o cheiro de café, ela finalmente sentiu que a fuga havia terminado. Mas do lado de fora, o homem de terno ainda esperava junto ao carro. No celular, uma mensagem piscava. Ela recusou. "O senhor quer que a traga à força?" E a resposta chegou segundos depois. Ainda não. O passado, ao que parecia, ainda não havia desistido dela. 2 semanas se passaram desde o confronto. Aline e Rion tentavam voltar à rotina, mas nada parecia igual. O café ainda tinha o mesmo cheiro doce, o mesmo sino na porta, mas havia algo diferente no ar. Pressentimento. Às vezes, Rion a encontrava parada na janela, olhando o movimento da rua. Outras vezes, ela acordava de madrugada, suando frio, achando que alguém a observava. "Ele não vai voltar", dizia Rion, tentando acalmá-la. Mas nem ele acreditava completamente nisso. Numa manhã nublada, Aline recebeu uma carta entregue por um mensageiro. O remetente? Seu pai. As mãos dela tremiam ao abrir o envelope. Dentro, apenas uma folha, escrita à mão. "Se você quiser ser realmente livre, venha me encontrar. Só eu posso te libertar do que deixei para trás. Pai." Ela não entendeu o significado, mas as palavras a incomodaram o dia inteiro. Quando contou a Rion, ele ficou em silêncio por um tempo. "Talvez seja uma armadilha", disse. "Ou talvez seja a despedida dele", respondeu ela, olhando o papel mais uma vez. "Eu preciso ir." Rion segurou as mãos dela. "E se ele tentar te levar?" "Então
Eu lutarei, mas se eu não for, nunca vou conseguir seguir em frente. Ele a encarou com os olhos marejados, o coração dividido entre medo e amor. Então, eu vou com você. O encontro foi marcado num parque afastado de Seul, ao entardecer. As folhas de outono dançavam ao vento e o céu alaranjado refletia o contraste entre o fim e o recomeço. O pai de Aline estava sentado num banco com o mesmo terno escuro, mas o olhar diferente. Cansado. Humano. Eu não vim te buscar à força, disse ele antes que ela falasse qualquer coisa. Vim te contar a verdade. Ele tirou do bolso uma pequena foto amarelada, uma mulher jovem, sorrindo, com os mesmos olhos de Aline. Sua mãe não me deixou por falta de amor. Ela fugiu porque eu a sufocava, como fiz com você, e eu nunca a perdoei por isso. Quando você fugiu, percebi que estava repetindo tudo. Aline sentiu um nó na garganta. Por que me escreveu, só eu posso te libertar? Porque ainda há algo que te prende a mim. O medo. Enquanto tiver medo de mim, você nunca vai ser livre. Então, estou te pedindo perdão. As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto de Aline. Rion, de longe, observava em silêncio, como se entendesse que aquele momento não era dele, era dela. O pai se levantou, ajeitou o paletó e olhou para Rion. Cuide dela, do jeito que eu não soube cuidar. E antes de ir embora, deixou uma última frase. Eu finalmente entendi. O amor não controla, o amor liberta. Aline correu até Rion e o abraçou com força. Ele me perdoou, Rion, e eu o perdoei também. Rion sorriu aliviado. Então talvez agora você possa ficar, não por medo, mas por escolha. O sol se pôs e o vento de outono soprou entre as folhas, levando embora o peso do passado. Mas naquela mesma noite, um telefonema inesperado mudaria tudo novamente. O número era desconhecido, e a voz do outro lado dizia apenas: Senhorita Aline, seu pai sofreu um acidente logo após deixar o parque. A ligação ecoava na mente de Aline como um eco distante. Seu pai sofreu um acidente. As palavras pareciam não fazer sentido. Ela ficou parada por segundos, o telefone escorregando das mãos. Rion a segurou antes que caísse. Aline, respira. O que aconteceu? Ela mal conseguiu responder. Apenas chorou. Horas depois estavam no hospital. O corredor branco, o cheiro de desinfetante e o som distante das máquinas criavam uma atmosfera sufocante. O pai dela estava deitado, pálido, com os olhos fechados, mas respirando com a ajuda de aparelhos. Um médico explicou que havia sido um acidente de carro. Ele desviara para não atingir uma criança que atravessava a rua. Aline se aproximou da cama e segurou a mão dele. Pai, sussurrou. Eu te perdoo e obrigada por ter vindo até mim. Ela sentiu um leve aperto nos dedos. Pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para saber que ele a ouvira. Dias depois, o enterro foi silencioso, discreto. Poucas pessoas. O vento frio de outono tocava o rosto de Aline enquanto as folhas caíam sobre o solo. Rion ficou ao lado dela o tempo todo, sem dizer nada. Apenas presença, apenas abrigo. Após o funeral, Aline voltou ao café. O silêncio parecia mais pesado do que nunca. Ele se foi, Rion. E agora? O que eu faço? Rion olhou para ela com ternura. Agora você vive. Por você. Por ele. Aline sorriu entre lágrimas. E por nós. Ele se aproximou e segurou o rosto dela. Você tem um lar agora, Aline. Não porque eu te dei, mas porque você o construiu dentro de si. Ela a abraçou, sentindo o coração finalmente em paz. Do lado de fora,
a primeira neve começou a cair, a mesma que caíra no dia em que se conheceram. Mas desta vez não havia fuga nem medo, apenas amor. Aline olhou pela janela e murmurou: "Eu fugi de um lar para encontrar outro, e o encontrei em você." Rhiannon sorriu. "Então fica." Ela assentiu emocionada. E naquele instante, entre o aroma do café e o toque da neve, dois corações que vieram de mundos diferentes se tornaram um só. O passado descansava. O amor começava. Se essa história fosse um dorama, que título você daria ao final? Deixe seu comentário com o nome que você daria e conte o que mais te emocionou na jornada de Aline e Rhiannon.